Dia 31 de outubro de 2022, Paulo Ricardo Paul, coronel de polícia reformado. Eu espero amanhã, ao final da tarde, retirar pelo menos parte dos pontos da cirurgia a que foi submetido, para que possa me expressar com maior clareza nos vídeos. Mas, enquanto isso, não podemos deixar a nossa luta parada. Até porque, independente do resultado das eleições, a luta tem que continuar. É claro que o resultado das eleições pode trazer alguma mudança, mas nós não sabemos, não podemos antecipar isso. Então, o que nós temos no momento? Nós temos as ações junto ao Poder Judiciário, algumas com parecer favorável, outras com parecer desfavorável. Lembro aqueles que estão obtendo em suas ações pareceres desfavoráveis que existe a possibilidade de recurso e que os recursos são custosos, Eles são pagos. Quando você entra no juizado especial fazendário, você não paga para entrar, mas paga para recorrer. E não existe recurso ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro com relação a decisões desses juizados especiais fazendários. O recurso tem que ser um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Então, essa luta junto ao Judiciário, como eu tenho dito, e como é de conhecimento de todos, é uma luta longa, mas é uma luta com uma boa expectativa de obtermos a vitória. Até porque o Rio de Janeiro foi o único estado da federação que conseguiu quebrar a paridade. Então nós podemos usar aí decisões de outros tribunais para fundamentarmos o nosso recurso, a jurisprudência, e obtermos a vitória junto ao Supremo. Mas isso vai exigir tempo, isso vai exigir dinheiro, e muitos de nós já estão em idade bastante avançada, com uma série de comorbidades. Então precisamos de respostas urgentes. Por isso, a mais rápida é a resposta política. Então, além dessa luta junto ao Poder Judiciário, nós temos uma luta que está vinculada ao termo de ajuste de conduta. É o denominado TAC, onde foi feito um esforço do coronel de polícia reformado Emir Laranjeira. Tivemos a participação de oficiais do grupo Visão da Tropa. E esse TAC foi entregue ao Ministério Público e está sob sigilo. Eu encaro isso como um péssimo sinal. E eu confesso que eu não acredito mais na solução através do TAC. Tomara eu que esteja errado. Acho que o TAC, se fosse para resolver alguma coisa, já tinha resolvido. Porque é interesse do governador, que participou da elaboração da tempestade perfeita, e é interesse dos veteranos, das pensionistas e dos sequelados, e os ativos e as pensionistas que recebem, e os veteranos que recebem não perderão nada. Então é uma situação que é boa para todo mundo, a solução através do TAC. Mas não vejo o TAC andar, repito,
vejo o TAC sob sigilo. Isso me faz suspeitar que o TAC não vai dar em nada. Torço para estar errado. Espero que amanhã alguém se pronuncie dizendo: olha, o TAC está andando, o TAC já teve o parecer do Ministério Público, já foi encaminhado ao governo do Estado, o governador já fez contato com o presidente do Tribunal de Justiça, a coisa efetivamente vai funcionar. Espero eu que aconteça isso. Torço eu para que aconteça isso. Agora, eu penso que o governador vai empurrar com a barriga esses 2 meses que faltam para o encerramento do ano de 2022 para ir pensar em alguma coisa. Como eu escrevi no meu blog, basta entrar no blog do Coronel Paul, é blogcoronelpaul.blogspot.com, escrevi um artigo lá, reafirmando aquilo que tenho dito desde que começou essa luta. A solução é uma nova lei de remuneração dos militares do Estado do Rio de Janeiro, que aí você conserta todos esses erros, resolve também essa questão do triênio, para não ficar essa espada na cabeça de ninguém, promove uma isonomia, ativos, veteranos e pensionistas ganhando igual, dentro, é claro, da escala hierárquica, né? Ou seja, um capitão vai ganhar a mesma coisa na ativa do que na inatividade. Um tenente-coronel ativo, se ele pedir passagem para a inatividade, ele vai saber que no dia seguinte vai estar ganhando a mesma coisa que estava ganhando na atividade. Ou seja, acertar todos esses probleminhas aí, né? Que nós temos, e não são poucos, né? Nós temos pensionistas que ganham, pensionistas que não ganham, veteranos que ganham, veteranos que não ganham. Tem situações que nós nem sabemos como elas estão se processando na prática. Por exemplo, que é o caso do convocado, né? O convocado, ele ganha posto acima e ganha a inatividade, ele está ganhando posto acima e está ganhando a indenização do auxílio inatividade. Aí ele é convocado para ativa. Segundo diz, eles estão ganhando a GAN. Então, eles perderam o posto acima e perderam a indenização do adicional de inatividade. Mas se for olhar bem, talvez estejam algum desses convocados, se não todos, ganhando os 3. O que a lei impede. A própria lei 9.537 impede você acumular GRAM e indenização do auxílio inatividade, mas do jeito que andam as coisas aqui no Rio de Janeiro, tudo é possível. Qualquer coisa. Penso que seja um momento daqueles que tiveram a capacidade de mobilizar pessoas para a realização de atos públicos, todos eles foram ordeiros e pacíficos, que avaliem tal possibilidade de voltar com esses atos públicos. Agora nós temos outras possibilidades, não só realizar atos públicos no tocante ao Palácio Guanabara, ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Nós podemos realizar atos públicos com relação ao Ministério Público. Ué, por que o TAC é restrito? Por que o TAC não anda? Nós podemos perguntar isso aos nossos comandantes gerais. Sempre de forma ordeira, sempre de forma pacífica. Porque senão nós vamos ficar
estacionados nessa situação, aguardando uma decisão final do Poder Judiciário, que vai demorar, não resta a menor dúvida, ou aguardando que esse TAC se movimente, sabe-se lá Deus quando. E o tempo está passando, nós estamos com 10 meses de atrasados acumulados. É muito tempo. Depois, na hora que forem pagar esses atrasados, eles vão querer parcelar. O imposto de renda vai pegar uma parcela maior ainda, de quem paga imposto de renda, é claro. E nós vamos acabar perdendo parte dos atrasados. Quanto mais acumular, pior fica para nós recebermos. Então, acabaram as eleições, acabou o período eleitoral. É hora de nós voltarmos às nossas ações para a nossa luta. Voltar também para a elaboração de uma lei de remuneração de militares do Estado do Rio de Janeiro. Ah, mas isso só vai poder ser aprovado ano que vem. Não importa. Nós temos que buscar o caminho mais rápido. E o mais rápido não é o judiciário. Embora o judiciário seja o mais seguro. Porque certamente nós teremos respostas. Nem que sejam negativas. Agora, o TAC, nós nem sabemos o que está acontecendo com ele, em que fase de análise ele está. E se o Ministério Público não aprovar o TAC? O governador do estado, ele já propôs um termo de ajuste de conduta com relação à CEPERJ. O Ministério Público disse, não, senhor. Aquilo está sob investigação. Não tem termo de ajuste de conduta. Esse caso é diferente, porque não foi o governador que propôs o TAC. Mas temos que ter notícias. Se ninguém mais fala, cai no esquecimento. Se cai no esquecimento, não adianta nada para nós, que vamos continuar mês após mês reclamando sem recebermos o nosso direito, que é a paridade. É preciso agora esquecer a eleição. A eleição passou. Quem foi eleito, quem não foi eleito, não foi eleito. Vida que segue. Vamos nos concentrar no nosso problema. O problema dos veteranos, das pensionistas e dos sequelados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro. Para que possamos, depois de resolver essa questão da quebra da paridade, nos dedicarmos a outras lutas. A outras lutas que sejam justas também, né? Porque em época de campanha é muito comum se prometer uma porção de coisa que não vai se conseguir nunca. Aí não vale nem a pena a gente ficar nos desgastando com relação a esse tipo de coisa. Mas a paridade vale a pena. A paridade é uma boa diferença em termos de vencimentos e proventos. A paridade é um direito nosso garantido por legislações federais e a própria legislação estadual. Então nós estamos lutando por um direito que está sendo violado há 10 meses. Nós temos que acelerar esse processo. Por isso que eu citei aqui na minha fala que talvez seja a hora de pensar em fazer algum ruído,
algum barulho, chamar atenção de forma ordeira, de forma pacífica, sem prejudicar a população, sem ofender ninguém, para que nós possamos cobrar solução, porque não podemos esquecer nunca que a quebra da paridade não atrapalha em nada a vida dos coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. A maioria ultrapassa o teto remuneratório. Nós temos tenentes-coronéis, majores, que recebem pecúnias que ultrapassam o teto remuneratório. Então, para eles, financeiramente, não existe importância. Pode haver importância pelo aspecto moral, pelo aspecto ético, né? Pela questão de ser um direito. E não importa quanto você receba. Se você tem um direito de receber, você tem um direito de lutar por isso. Agora, nós temos que pensar naqueles que não estão conseguindo comprar os remédios nas farmácias, que estão com dificuldade para se alimentar, que são aqueles veteranos que nem alcançaram o plano de carreira e foram embora nas primeiras graduações, então recebem um provento muito pequeno. Lembrar nas pensionistas deles, que recebem pensões também muito pequenas. É esse o nosso público-alvo. Nosso público-alvo são os que estão sofrendo mais todo dia com relação a isso. E que agora, no pagamento de janeiro, onde vai ocorrer mais uma recomposição salarial, a diferença vai ficar maior ainda. A diferença vai ficar maior ainda. Isso é óbvio. Se aplica o mesmo percentual em valores diferentes, a diferença aumenta. Conversando sobre isso, existe um estado da federação que demorou, parece, 8 anos para resolver essa questão da paridade. Lá atrás eles quebraram a paridade. E aí eles começaram a entrar na justiça, demorou 8 anos. Se a minha memória não está me traindo. Em 8 anos, um ativo ganhava 60% a mais que um veterano e uma pensionista. Olha como a coisa vai crescendo se você não resolver. Se você não correr atrás, não se unir, não usar de todos os recursos para lutar pelo seu direito, recurso no judiciário, o TAC, mobilização nas ruas, o que vai acontecer? O tempo vai passando e essa diferença vai cada vez mais aumentando. Daqui a pouco, aquele subtenente que entrou no meu canal e disse que o equivalente a ele, porque ele ganha posto de segundo tenente, era o segundo tenente da ativa, e que havia uma diferença mensal de R$3.000 entre os dois, daqui a pouco essa diferença está R$6.000. Basta deixar o tempo passar e não fazer nada. A coisa funciona assim mesmo. Ou então ir aceitando, ir esquecendo, né? Cada um dando o seu jeito. Veterano que está ganhando pouco corre atrás para entrar num desses programas aí, ser convocado e passar a ganhar grana. Aí cada um vai dando o seu jeito para resolver a sua situação e a massa vai ficando prejudicada.
Porque cada um olha para o seu umbigo, né? A grande verdade é essa. Por isso é muito ruim essa forma de seleção para esses programas aí que são administrados pela Casa Civil. Muito ruim. Muito ruim. Deixa transparecer algo terrível, que é a interferência política. Eu não estou afirmando que exista a interferência política, mas dá a entender que existe a interferência política, que para entrar no programa alguém tem que indicar. Porque quando se faz qualquer método seletivo e que é baseado, por exemplo, em currículo, isso é muito complexo. Muito complexo, muito subjetivo. Muito subjetivo, a não ser quando ele seja só com dados concretos. Por exemplo, uma seleção qualquer, quem tem doutorado ganha 10 pontos. Quem tem pós-doutorado ganha 20. Quem tem mestrado ganha 5 pontos. Quem tem pós-mestrado ganha 7 pontos. E aí vai estabelecendo, no final faz uma conta ali. Matemática, e aí não tem jeito de fugir. Então, quando existe uma prova de questões objetivas ou subjetivas, mas quando você traz aqui um currículo, basta você ver como funciona no comércio. No comércio, todas as empresas recebem currículo. Agora, se alguém indicar alguém, se alguém que já trabalha na empresa indicar alguém, a empresa até prefere. Por quê? Porque é uma indicação de alguém que já tem um vínculo com a empresa e que tem uma responsabilidade por aquela pessoa que está indicando. Então, isso tem que ser tudo revisto, a forma como é feita a seleção para esse tipo de programas. Mas não é esse o nosso problema agora. O nosso problema é a paridade. E isso é um direito nosso. É muito injusto quando alguém está tendo dificuldade para comer, alguém está tendo dificuldade para comprar os seus remédios e tem pessoas acumulando gratificações. Porque são nomeados para determinado setor, quando é nomeado por determinado setor é convocado, quando é convocado recebe a grana, e você vai ver o salário final dessa pessoa bruto. É uma coisa assim assustadora, que nunca foi pensado na Polícia Militar, que alguém chegasse a ter um salário bruto de tal nível que a pessoa vai acumulando, né? E o outro que está lá no final, que está precisando desesperadamente do retorno da paridade, está esquecido, está abandonado. Como eu escrevi no artigo, nós mudamos aquela frase castrense, ela é usada em vários locais, mas no militarismo ela é muito usada. Ninguém ficará para trás. Nós criamos aqui na Polícia Militar Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, desculpem, e no Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, uma nova frase. Milhares ficarão para trás. Está lá no meu blog. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, comente, inscreva-se no canal, é só clicar na imagem do meu rosto que surge na parte superior. Juntos somos fortes desde 2007, agora não podemos esmorecer. Temos que ser otimistas, temos que ser proativos
E não podemos esmorecer, não podemos cruzar os braços esperando que a solução caia do céu. Do céu cai chuva. No caso também da Lei 9537/21, caem relâmpagos, raios. É isso.